Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. A você que está aqui conosco ao vivo e a todos que estão nos acompanhando pelo nosso Instagram. Que bom ter a sua presença. Creio que você deve ter tido uma noite de sono reparador, mesmo porque a Bíblia Sagrada nos diz, em um dos lindos salmos de composição do rei Davi, que logo nós nos deitamos e logo nós dormimos e nos acordamos porque o Senhor velou por nós. Então eu não tenho a menor dúvida que Deus velou por você, né? Domingo 28 de março, um domingo muito bonito, pelo menos aqui na capital de todos os cearenses, na capital fortalezense, no bairro do João 23. Eu não sei se está sol aí no Jardim das Oliveiras, na nossa amada irmã, amada igreja de Itaitinga e nos demais bairros da nossa capital, né? Mas está gostoso. Mas mesmo assim, com esse sol atraente, fiquemos em casa, só saiamos se tivermos de fato necessidade. Está passando. Brevemente retornaremos à nossa vida dentro das suas normalidades. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo. Glória a Deus. Eu irei fazer a leitura de um texto de abertura, mas não será esse texto que nós iremos usar na ministração desta manhã, né? Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Aleluia, glória a Deus. O livro do profeta Isaías. Eu gosto demais desse versículo. Aliás, eu devo ter postado de 2 a 3 vezes nos nossos grupos, né? Porque é um versículo de cunho, aleluia, de caráter messiânico, que só terá o seu cumprimento literal quando Deus em Cristo estabeleceu o seu reino aqui na terra. Mas é um desafio para nós como igreja que fazemos parte desse reino, já estarmos na atividade, no trabalho do exercício desse reino que o Senhor nos confiou. Jesus falou para os seus discípulos: o meu reino eu confio a cada um de vocês. Então nós que fazemos parte desse reino, assumimos esse compromisso, né? E a Bíblia diz, Lucas capítulo 9, que aquele que coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Diz assim: reinará um rei com justiça, versículo 1 do capítulo 32, e dominarão os príncipes segundo o juízo. Cada um deles será um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como um ribeiro de águas em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. Os olhos dos que veem não se fecharão e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos imprudentes entenderá a sabedoria e a língua dos gagos estará pronta para falar com facilidade. Versículo 5: ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente e o seu coração pratica a iniquidade para usar de hipocrisia e para proferir mentiras contra o Senhor, para deixar vaziar a alma do faminto e fazer que o sedento venha ter a falta de água. Todas as armas do fraudulento são más, ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando a petição do pobre é justa. Porém, o nobre projeta coisas nobres e por nobres atos ele persevera. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta manhã linda que o Senhor nos concede. Obrigado pela tua proteção, obrigado pelo teu cuidado, glória a Deus, obrigado pelo teu zelo, obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos em teu nome, na tua presença. Nesta manhã nós queremos tributar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e queremos proclamar a tua palavra. Que estes momentos sejam ambientes e momentos onde a presença do teu Espírito Santo seja uma constante, e que cada vida que está nos acompanhando online, que o teu Espírito Santo, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos apenas cantar um canto que já vamos na palavra, né? Vamos fazer um culto bem rápido, bem sucinto, mas muito objetivo, e acreditamos nós cheios da graça de Deus. Diácono Fabiano. Glória a Deus.
Vamos declarar nessa manhã que Ele é o soberano. Você em casa, você pode louvar. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, Sobre o céu tu és sobre os Senhor. céus tu és Senhor. Absoluto. Absoluto. Aleluia. Tudo que existe E acontece. acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor. Absoluto. Tudo que existe. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, mas apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Porque tu és grande, Senhor. Tu és tremendo. Tu és poderoso, Senhor. Todo poder seja dado a ti nos céus e na terra, Senhor. Aleluia. É o Senhor e digno de louvor. A cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante de Deus Todo-Poderoso, por isso, diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Porque tu és único contigo, Deus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos teu nome engrandecer, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e dizer muito obrigado, ó Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Senhor, graças te damos. Te damos pela liberdade que o Senhor nos concede de proclamarmos a tua palavra. Te louvamos pela alegria que o Senhor tem colocado no nosso coração de louvar o teu nome. Deus, nesse momento eu te peço que tu me concedas graça, sabedoria e entendimento para transmitir a tua palavra. Que ela flua nos meus lábios. Que a graça e a unção do teu poder esteja sobre mim. E que cada vida que está nos acompanhando seja alcançada por essa palavra. Revela a tua vontade. Revela o teu querer. Ensina-nos pelo teu Espírito. É que eu te oro e que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Meus amados irmãos, eu acredito, tenho uma plena convicção que o momento e as circunstâncias que nós estamos enfrentando, se faz necessário que tenhamos pessoas, amigos, que se coloquem à nossa disposição para ser o ombro amigo. Carecemos mais do que nunca nesse momento de pandemia, em que muitas pessoas estão passando dificuldades, em que muitas pessoas estão enfrentando situações adversas, em que muitas pessoas estão tendo que lidar com conflitos emocionais. Nada melhor do que você ter no seu ciclo de amizade, no ciclo das suas relações interpessoais, pessoas que se colocam como amigas, pessoas que lhe oferecem o ombro amigo. É uma batalha que nós estamos vivendo, e nada melhor do que enfrentar uma batalha com pessoas que se dispõem a ser guerreiros e guerreiras. Nada melhor do que enfrentar uma batalha sabendo que você tem do seu lado pessoas que lhe darão apoio, que lhe darão a sustentação, que lhe darão amparo. Nós queremos pessoas assim, mas também acredito que nós não apenas queremos pessoas assim do nosso lado. Se for necessário que desenvolvamos também em nós essa capacidade de sermos assim, de sermos também esse tipo de pessoa que chega junto, que acode, que estende a mão. Eu venho falado reiteradas vezes nas redes sociais que Deus está dando à igreja a grande oportunidade dela fazer diferença, dela se apresentar como de fato ela deve se apresentar, como sal e luz da terra, como esteio e coluna da verdade, como a luz que ilumina. E o texto que eu trago no meu coração nesta manhã vai falar de pessoas guerreiras, de homens que todos nós gostaríamos de ter pessoas assim do nosso lado, amigos assim do nosso lado. São os guerreiros de Davi. A Bíblia Sagrada nos relata no livro de 2 Samuel, capítulo 23, a partir do versículo de número 8, enumera ali uma relação de homens valentes, que eram guerreiros de Davi. Davi tinha nas fileiras do seu exército grandes guerreiros, mas dos muitos guerreiros, dos 30 que a Bíblia diz, 3 deles em especial tiveram um papel preponderante, tiveram uma importância preponderante durante o curso do reinado de Davi, durante o período de guerra de Davi.
E nesta manhã eu quero compartilhar com você aquilo que nos inspira na atitude, no comportamento, na ação desses homens. Eu encontro aqui características espetaculares. Eu encontro nesses homens virtudes que nos inspiram e nos alegram, porque a Bíblia nos diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e colocando os nossos olhos na ótica espiritual, a gente se maravilha com a atitude desses homens, e acredito que eles servirão de inspiração para mim e para você nesta manhã. O primeiro que eu faço menção se encontra no versículo 8, diz assim: são estes os nomes dos valentes de Davi: Josepe Bassebete, filho de Taquemone, o principal de 3, foi este que com a sua lança matou 800 de uma vez. Eu fico assim, que cara espetacular. Eu sei que a Bíblia, você tem que ler a Bíblia com uma visão assim bem ampla das coisas. É bem verdade que a Bíblia é cheia de hipérboles, né? Cheia de hipérboles, mas eu não tenho uma dúvida que os relatos bíblicos, o objetivo maior dos relatos bíblicos não é exaltar o ser humano em si, mas exaltar o ato que Deus realizou através da instrumentalidade de uma pessoa. E aqui nós encontramos algo lindo, porque este homem, ele se dispõe a guerrear, e nos diz o texto sagrado que ele sozinho, com uma lança, ele foi contra a maioria e matou os 800. Que característica eu encontro na vida deste homem, Josepe Bassebete? Josepe Bassebete é tipo de pessoa que faz diferença em tempos difíceis, porque essas pessoas fazem o que fazem não porque acreditam que vai dar certo, mas fazem o que fazem porque acreditam que é o certo. O que caracteriza um homem assim, que enfrenta 800 de uma só vez? Gente que faz a diferença, faz aquilo que é certo a ser feito, mesmo diante da impossibilidade ou do impossível acontecer. Porque humanamente falando, não era certo você ir contra 800. Humanamente falando, era quase que impossível uma pessoa sozinho enfrentar 800 e vencer os adversários. Mas pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis são pessoas que fazem o que fazem não porque acredita que vai dar certo, faz o que faz porque é o certo. Quando eu me deparo diante desse exemplo, e eu não tenho a menor dúvida que José Bassebete deve ter lembrado até mesmo do episódio do seu rei, de Davi. A Bíblia nos conta a história de que Israel estava sendo confrontado por um gigante chamado Golias, e Davi se dispõe. Não era certo o Davi ir contra Golias, mesmo porque ele não tinha idade suficiente para fazer parte do exército de Israel, não era certo. Mas gente que faz a diferença não faz porque acredita no que é certo, faz o que faz porque é certo.
E quando Davi se deparou, naquele momento em que ele foi deixar alimentos para os seus irmãos, ele viu lá um gigante de aproximadamente 3 metros de altura, desafiando os exércitos de Israel. Davi deve ter pensado consigo mesmo: gente, o cara está perguntando se tem homem aqui, e ninguém responde nada. O cara está aí afrontando o Deus de Israel e ninguém faz nada. Em outras palavras, nós não podemos ficar calados quando um sujeito desse, um incircunciso desse, se coloca em alta voz, desafiando os homens de Israel, desafiando os exércitos de Israel, desafiando o Deus de Israel, e ficar calado. E Davi se dispõe. Tentaram colocar uma armadura sobre ele, ele rejeitou a armadura e foi para a batalha. Porque na concepção de Davi, o certo era ir contra aquele gigante e vencê-lo. Ele podia muito bem pensar que poderia até não dar certo, porque humanamente falando, se tivesse uma casa de apostas, ninguém apostaria em Davi. Era franzino, era um menino de 16, 17 anos de idade aproximadamente. Golias era um guerreiro, era uma pessoa adestrada na batalha, e provavelmente as pessoas acreditariam que Golias venceria facilmente. As pessoas que fazem a diferença não fazem o que fazem porque acredita que vai dar certo. Faz o que faz porque é o certo. Isso tem a ver com coerência. Isso tem a ver com a ética. Isso tem a ver com os meus posicionamentos. Isso tem a ver com as minhas crenças. Isso tem a ver com a minha própria relação com Deus. Eu não posso estar diante de um quadro e simplesmente me indispor a ir contra as circunstâncias, simplesmente pelo fato de que não adianta lutarmos. Eu vejo assim, diante deste quadro, que pessoas que fazem o que fazem porque acreditam que vai dar certo, são aquelas pessoas que quando saem, ele diz assim: não, mas eu preparei todas as coisas e não tem como dar errado. Mas as pessoas que estão fazendo diferença no mundo de hoje são pessoas que fazem não porque acreditam no que vai dar certo, faz o que faz porque é o certo. E o certo é não aceitar as circunstâncias adversas, no sentido de lutar contra elas e contra a maioria. Pode até ser que esse José Bacebete, no fundo do seu coração, diz: mas eu acredito que eu vá vencer os 800, mas se não acontecer o contrário, beleza, Deus me dará a vitória. Mas porque eu fico imaginando a cena, esse homem lutando sozinho contra 800. Acredito que antes mesmo dele se dispor, ele disse: eu vou. O que pode acontecer eu morrer, mas eu morro lutando. Eu me maravilho com pessoas que se dispõem a ir contra todas as circunstâncias, contra todas as probabilidades de vitória, mas se dispõem a ir. Não abre mão das suas crenças, não abre mão das suas convicções. E são essas pessoas que fazem a diferença. Pessoas que fazem a diferença, fazem o que fazem, porque fazem o que é o certo. O pragmático jamais ele faz as coisas sem antes calcular, sem estabelecer metas. Ele faz dentro daquilo que ele projetou que daria certo. Isso é o pragmático. Mas pessoas que estão fazendo a diferença são pessoas que fazem o que é certo. E como nós precisamos de pessoas, irmãos, que se dispõem a fazer o que é certo, mesmo diante das dificuldades. Pessoas que não medem esforços, pessoas que não veem sacrifícios, pessoas que se encorajam, que são revestidas com o poder de Deus, pessoas que são encorajadas pela fé, pessoas que se agigantam diante das dificuldades.
Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, está no versículo de número 9, diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoir, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, enquanto os homens de Israel se retiravam, este se levantou, feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor realizou um grande livramento. O povo voltou para junto de Eleazar, somente para tomar o despojo. Imaginemos a cena. A batalha está renhida, os exércitos inimigos ali guerreando. De repente, no meio da batalha, os exércitos de Israel começam a perder, começam a serem enfraquecidos pelos inimigos. E era muito comum naqueles tempos, quando o exército inimigo sobrepujava o adversário na peleja, muitos guerreiros, para salvar suas próprias vidas, debandavam, iam embora. E foi exatamente o que aconteceu. A batalha lá, o exército dos filisteus predominando, e a galera foi embora. Enquanto isso, a Bíblia Sagrada nos diz que Eleazar, com a espada na mão, enquanto os demais guerreiros se retiravam, ele gente que faz a diferença em tempos difíceis são pessoas que não desistem quando começam a doer. A Bíblia diz que Eleazar guerreou e lutou contra os adversários de tal forma que a espada que ele trazia na mão ficou grudada, provavelmente, né? De tanto lutar, horas e horas, a espada deve ter sangrado a sua mão, fazendo escorrer sangue por ela, e veio a coagular o sangue. E quando existe essa coagulação sanguínea, a gente que, quando criança, lembra quando nós sofremos alguma pancada e feria a perna e o braço, depois de algumas horas o sangue ficava coagulado e a gente ia lá e tirava com o dedo, né? A espada ficou apegada à mão de Eleazar. Gente que faz a diferença, não abandona a peleja quando começa a doer. Gente que faz diferença, permanece firme em toda e qualquer situação. É muito bom, é confortante quando você está diante de uma situação que lhe exige algo mais e você se dispõe, mas aquele algo mais que você deu não lhe exigiu sacrifício, não lhe tirou da zona do conforto. Simplesmente você ajudou porque você tinha algo ali guardado, reservado, e você se dispôs a ajudar. Não houve um sacrifício, não exigiu de você algo mais doer na carne. Pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis são pessoas que não abandonam, que não recuam quando a batalha começa a se tornar renhida. Pessoas que fazem a diferença são pessoas que se colocam à disposição, são pessoas que se deixam ser visitadas pela empatia, pelo amor, e mesmo que se lhe seja exigido algo que o tire da zona de conforto, mesmo assim ele disse: pode contar comigo. É muito bom quando você tem para dar e aquilo que você tira de você
não vai lhe fazer falta. É muito bom, é muito confortante. Mas pessoas que fazem a diferença nos tempos difíceis, principalmente nos tempos de hoje, são pessoas que se permitem, que se deixam, que não se acomodam, mas que dizem, não dói, de fato vai comprometer um pouco, mas eu estou aqui, eu quero ser esse tipo de pessoa. Eu fico imaginando, irmãos, se essas pessoas que trabalham na área da saúde, né? Médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, maqueiros, pessoas que trabalham na segurança, na limpeza. Eu fico imaginando se essas pessoas, quando o índice de morte começou a crescer, se essas pessoas tivessem abandonado, disse, rapaz, eu não tem mais como permanecer aqui. Já imaginou se houvesse uma evasão de profissionais da saúde nesse momento? Mesmo porque, como foi nos relatado ontem, o irmão Adão, da nossa comunidade de Itaitinga, ouviu o relato de uma pessoa lá do Hospital Lar da Vinci, que os enfermeiros e toda a equipe médica, de pessoas que trabalham naquele hospital, estão exauridos, estão cansados de lutar com a situação quase que incontrolável. Já imaginaram vocês se tais pessoas abandonassem? Se tais pessoas recuassem? Mas gente que faz a diferença, e esse tipo de pessoa que eu gostaria que tivesse do meu lado. Esse tipo de pessoa que eu gostaria que Deus levantasse, e Deus está levantando. Pessoas que saem da zona de conforto. Pessoas que não se deixam dominar pela circunstância e são capazes de extrair, de tirar algo de si no aspecto de tempo, no aspecto de contribuição, no aspecto de disposição. Eleazar é esse tipo de pessoa. Enquanto todo mundo estava indo embora, ele ficou lá lutando até a espada lhe ficar pregada à sua mão. E nos diz o texto bíblico que ele venceu os adversários. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus honra. Porque Deus honra. Eu quero dizer uma coisa para você que está nos ouvindo, que está nos acompanhando. Esteja disposto, esteja disposta a fazer sacrifício para o reino de Deus. Esteja disposta a fazer sacrifício para pessoas que você ama. Se você tiver que tirar alguma coisa que lhe vai fazer falta no momento, mas você vai ajudar alguém que não tem nada nesse momento, ou lhe garanto em nome de Jesus que Deus não vai lhe desamparar, Deus vai lhe honrar. Cedo ou tarde a recompensa virá. Eu fico triste quando vejo relatos, pastores amigos meus, que as pessoas estão abandonando as comunidades porque nós não estamos tendo culto presenciais. Tudo bem, eu já falei isso na terça-feira passada. Tem pessoas que são vulneráveis na fé, tem pessoas que ainda não amadureceram na fé, tem pessoas que não solidificaram ainda na fé, ou melhor, tem pessoas que ainda não se deixaram ser tomadas pelo Espírito Santo, ainda não se converteram na sua totalidade, e de fato são pessoas fracas na fé. Porque não tem como você se fortalecer na fé se você não se alimenta da palavra, se você não ora, se você não busca Deus, não tem como. Mas assim, tem pessoas se suicidando porque não estão tendo culto presenciais. Tudo bem, é uma carência muito grande, é bom estar na igreja, abraçar, é muito bom. Mas a gente como igreja, a gente não pode aceitar isso. A gente como igreja, se não podemos estar presencialmente, como aqui estamos algumas pessoas, mas a gente sai às ruas, né? A gente proclama para este mundo que as nossas forças espirituais não são apenas recarregadas, né? Aqui não tem uma camada, aqui não tem algo que vem do... O super-homem recebia o quê? O que o super-homem recebia para ficar forte? Exatamente, né? E aqui não é porque, tudo bem, culto na igreja tem a palavra, é o espinafre dos crentes, mas se não tem espinafre nos crentes presencialmente, em nome de Jesus você pode se fortalecer do espinafre, ouvindo uma mensagem. E eu louvo a Deus pelas nossas 3 comunidades, né? Nós temos cultos online, temos reunião de oração online, então não tem como a gente usar isso como argumento para se afastar dos caminhos do Senhor, não tem como. Desculpe eu estar um pouco severo nas palavras, mas não tem como.
E nós, como comunidade Batista Cairóis, nós queremos ser esse tipo de pessoa que chega para você, olha, eu sei que está doendo em mim, mas o que eu posso lhe ajudar? O que eu posso fazer para servir de instrumento de Deus na sua vida? E para concluir, pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis são pessoas que fazem as coisas por paixão e não por obrigação. É de cortar o coração esse relato bíblico aqui, que eu fico assim maravilhado aqui. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo de número 13. Também 3 dos 30 chefes desceram no tempo da colheita e foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Nessa ocasião, Davi estava no lugar forte e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles 3 valentes atravessaram o acampamento dos filisteus, tiraram água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxeram a Davi, mas ele não quis bebê-la. Em vez disso, derramou-a perante o Senhor. Disse ele: longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco da sua vida? De maneira que não quis beber. Pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis são pessoas que fazem as coisas por paixão, por amor e não por obrigação. Davi estava na caverna de Adulão. A título de informação, a caverna de Adulão era um local de refúgio, onde as pessoas que haviam sido condenadas ou perseguidas, estavam sendo perseguidas justas e injustamente, se refugiavam nessa caverna. E houve um momento em que os guerreiros de Davi, porque Davi estava na caverna de Adulão, porque era foragido de Saul, porque Saul queria matá-lo, ele se refugia naquela caverna, e a Bíblia Sagrada diz que a Davi se juntam vários homens, né? E o texto diz que eram pessoas endividadas, pessoas trabalhosas, pessoas que de comportamento reprovável ali na sociedade. O certo é que os guerreiros de Davi foram fazer uma visita a Davi. Chegaram lá, Davi olha para eles e o texto é bem claro: Davi não pediu, Davi não deu ordem, Davi não obrigou, Davi simplesmente manifestou um desejo. Quem me dera que eu pudesse beber da água da cisterna que está em Belém. Quem me dera. Aqueles guerreiros tinham um carinho tão grande por Davi, que quando eles ouviram do rei aquelas palavras de desejo, eu acredito que um olhou para o outro. É aquela coisa que acontece, né? E aí, vamos, vambora. Eles desceram, adentraram em Jerusalém, que ela estava sitiada, arriscaram as suas próprias vidas e trouxeram a água desejada por Davi e levaram até ele. Irmãos, eu levo isso como testemunho para a minha vida. Pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis são pessoas que entendem, compreendem a dimensão do seu chamado. Pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis são pessoas de caráter e de disposição generosa e voluntária.
Pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis, fazem as coisas por amor. Não precisa ninguém mandar, não precisa ninguém obrigar, não precisa ninguém impor. Tudo bem que existe a questão hierárquica das ordens cumpridas e não cumpridas, do dever, dos direitos e deveres, mas quando você tem consciência, quando você tem ciência, e quando você foi tomado por Deus através do seu Espírito Santo, quando você nasceu de novo, isso no contexto do reino de Deus, que coisa linda é quando você faz parte de uma comunidade em que as pessoas, elas fazem as coisas por paixão, por amor. Não faz as coisas simplesmente porque tem que fazer. Não faz as coisas simplesmente porque estão na escala e foram obrigados. E se não realizar, alguém vai chamar a atenção, ou alguém vai falar, que mulher preguiçosa, que cara preguiçoso. Não, fazem as coisas por amor. Faz as coisas por uma paixão. Faz as coisas porque isso faz parte do caráter transformado. Isso faz parte do temperamento que a cada dia o Espírito Santo de Deus está moldando. Pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis se colocam à disposição, se colocam sempre ali, pode contar comigo. O que eu acho mais interessante aqui de Davi é que Davi nem sequer fez uso. Olha, eu sou rei, vocês sabem que eu sou rei, vocês deveriam me honrar, né? Aí imaginou, você vai lá e olha, eu peguei água para o rei. Davi não fez uso do seu título, né? Como algumas pessoas, me respeite e faça isso para mim que você vai ser honrado, né? Muitas pessoas, infelizmente, que têm títulos pastorais, eu digo títulos pastorais, porque o pastor que é pastor, que é chamado por Deus, ele fala com autoridade e as pessoas obedecem. Ah, pastor, mas tem pessoas, o pastor tem autoridade e o pastor fala e pessoas não obedecem, é porque tais pessoas não fazem parte do rebanho, estão lá inseridas, mas eles não entenderam. Ontem eu assisti um filme muito bom, chamado O Segredo. Muito bom filme, depois vocês assistem. Pastor, HBO, Sky, não, é no YouTube mesmo, aqueles filmes grátis mesmo. Tá certo? E assista esse filme, porque ali tem uma jovem, é um segredo de família. E depois o segredo é revelado, que a Bíblia diz que todas as coisas vêm à tona, cedo ou tarde. O certo é que ela se rebela quando o segredo é falado da mãe dela e do pai dela, e ela fazia parte de uma comunidade de religiosa ali na Inglaterra, provavelmente ela era País de Gales, aquela comunidade assim restrita de costumes, e um negócio bem, uma maneira de vestir, eles usavam barba, aquela coisa toda, e como ela não aceitou a determinação do pai, porque o pai queria que ela casasse com o bispo, o pai queria que ela casasse com o bispo, e ela simplesmente na hora do casamento, na hora de dizer sim para o bispo, ela disse não. E o clérigo daquela comunidade se reúne juntamente com o pai e impõe medidas severas contra aquela jovem. Era de que ninguém deveria mais conversar com ela, nem a própria família, né? Porque a punição era tão severa que nem ela não podia nem sequer jantar na mesa em que os seus familiares estavam. E eu disse, não tem como uma pessoa dessa servir a Deus numa comunidade assim, onde ela está sendo obrigada a fazer as coisas. Ela tem que fazer com paixão. E depois do filme é uma coisa linda, né? Ela entende o compromisso, tal, bacana. O que eu estou querendo dizer, se você faz parte do reino de Deus, se inspire nesses homens, faça as coisas por paixão, faça as coisas por amor, faça as coisas por essa disposição que está aqui dentro do seu coração. Qual é o horário? Eu quero aqui em público parabenizar todos os irmãos das nossas três comunidades que ontem se dispuseram e foram lá para o Leonardo da Vinci. Olha, irmão, foi uma das coisas mais lindas que me aconteceram na minha vida ao longo de 32 anos de crente. Eu nunca vi tanta alegria, eu nunca vi tanta graça, eu nunca vi tanta unção, eu nunca vi tanta manifestação da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. Foi uma coisa linda, sabe por quê? Porque eu acredito que todos que estavam ali foram movidos por uma paixão, foram movidos por um sentimento de amor ao próximo, foram movidos por um sentimento de colocar diante de Deus como instrumento para levantar as mãos, adorar e orar e interceder por aqueles que estão padecendo. É isso que faz a diferença. Enquanto nós tivermos na comunidade pessoas que só fazem as coisas por obrigação, fica difícil, fica complicado. Tais pessoas não chegarão a lugar nenhum. Vão viver, uma das palavras que eu mais uso nas minhas pregações, vão viver a vida toda de maneira medíocre. Agora, experimente fazer as coisas por paixão. Experimente fazer as coisas por amor.
Isso na vida como um todo, na vida como um todo. Na vida como um todo, se trabalha com amor, se faz as coisas com amor, se relaciona com amor, aí faz a diferença. E para concluir, o ato desses homens foi tão nobre, que quando eles chegaram diante de Davi com a água, e eles ofereceram a Davi, disse: não, eu não posso beber essa água. Não, vocês arriscaram a própria vida para trazer essa água para mim. Como eu beberia da água que fosse trazida para mim? Vidas foram colocadas em risco como sacrifício. Não, o ato que vocês fizeram, e aqui eu concluo, o que vocês fizeram não simplesmente não agradaram somente ao meu coração, mas eu deixo de lado a satisfação que eu tenho em receber essa água. Mas o ato de vocês foi tão nobre, que a Bíblia diz que Davi pegou a água e ofereceu a Deus. O que vocês trouxeram, o sacrifício que vocês fizeram, não foi para mim, foi para Deus. Irmãos, quando você se dispor a fazer as coisas para Deus, faça por amor. Porque quando você faz por amor, você está agradando a Deus. Você não está agradando aos homens. Quando nós fazemos as coisas de maneira obrigada, nós estamos agradando aos homens e não agradando a Deus. É por isso que às vezes nós não vemos milagres em nossas vidas. É por isso que às vezes nós não entendemos o porquê que a gente faz tanta coisa para privado. Uma pessoa que é muito próxima a mim disse: olha, supra, Deus vai te honrar. Eu disse: Deus já me honrou. Eu sou fruto de quando você faz as coisas para Deus, isso é para a glória de Deus. Deus honra, Deus honra. Então, em nome de Jesus, em meio a esse momento de dificuldade que estamos passando, faça tudo para Deus com amor, com paixão. Sirva a Deus com amor, com paixão. Sirva a Deus e as pessoas com amor e com paixão. Tá certo? Faça o que é certo. Faça o que é certo. Pessoas que fazem diferença, fazem o que é certo. Pessoas que fazem a diferença não abandonam as situações, não abandonam as pessoas, não abandonam a obra, não abandonam a causa, simplesmente porque começa a doer. Pelo contrário, quando começa a doer, aí é aquela abraça mesmo, diz: eu vou em frente. E pessoas que fazem a diferença, fazem as coisas por paixão. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus e Pai, foi essa a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração. Verdadeiramente precisamos de pessoas que fazem a diferença em tempos difíceis. Pessoas assim, com esse espírito, que fazem o que fazem, não porque acreditam que vai dar certo. Fazem o que fazem, faz o que faz porque é o certo. Deus, eu te louvo, porque sei que o Senhor está levantando, em meio a todo esse momento que estamos passando, pessoas com esse espírito, pessoas que não abandonam a batalha quando as coisas começam a doer. Pelo contrário, quando a batalha se torna mais renhida, aí é que ela se dispõe com coragem, com ousadia para guerrear. Queremos pessoas do nosso lado que digam assim: olha, está doendo, mas eu estou do seu lado, eu estou aqui como amigo, como ombro amigo. Deus, e levanta mais e mais nessa nação pessoas com o espírito de fazer as coisas para ti com amor, com voluntariedade, com generosidade. São essas pessoas que farão a diferença no tempo de hoje. E eu te louvo por esta manhã, que esta palavra nesse momento, Deus, tenha alcançado cada vida. E levanta a minha voz em oração juntamente com a tua igreja, para que tu nesse momento estenda as tuas mãos santas, abençoadoras e curadoras sobre todas as pessoas que estão no leito da enfermidade. Deus, nesse momento eu quero rogar pelos irmãos que estão na frente dos hospitais fazendo um trabalho lindo de intercessão. Usa-os como instrumento, que Deus possa fazer milagres. Nós cremos que o número de pessoas que serão curadas, serão saradas ao longo dessa semana, será o maior número de pessoas desde quando começou essa mortandade. Em nome de Jesus, Pai, nós também colocamos diante de ti a nossa nação. Abençoa a nossa nação, estende as tuas mãos sobre a nossa nação, abençoa todas as nossas autoridades, dar a elas sabedoria e entendimento, para que elas possam conduzir, ó Deus, com equidade, com coerência, com entendimento, a nossa nação nesse momento
tão difícil que estamos a passar. Muito obrigado por esta manhã, leva-nos em paz e concede-nos um domingo na tua presença, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus.